Após cair mais de 32% desde a máxima histórica, o Bitcoin começou a recuperar nos últimos dias e muitas pessoas, principalmente os investidores mais atentos, estão se perguntando se esse tipo de correção que nós estivemos vendo recentemente no Bitcoin, principalmente no início de 2025, era apenas uma correção ou se isso era de fato um bear market prolongado no mercado de criptoativos como um todo. Com essa recuperação que nós fizemos nos últimos dias, o Bitcoin agora já ultrapassa os $93 mil, recuperando boa parte dessa queda que aconteceu, inclusive, no início de abril. Mas a grande questão ainda permanece. Será que essa correção que nós estivemos vendo aí desde o início do ano e essa recuperação é apenas o que seria um bear market mais prolongado? Será que nós estamos vendo apenas um voo de galinha no Bitcoin e logo em seguida iremos voltar a cair? Ou não? Será que tudo não passava de apenas uma correção de curto prazo e nós deveremos voltar a subir até o final do ano? Essa é uma pergunta extremamente complexa e, por mais que seja simples de fazer, não é tão simples de responder. Mas não se preocupe que nós iremos fazer isso até o final desse vídeo. Então fica até o final que a gente vai descobrir se esse tipo de estrutura que está tendo no Bitcoin atualmente é apenas uma correção ou se nós já poderemos pensar num bear market mais prolongado. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Block Trends para continuar acompanhando esse material que a gente faz semanalmente. E também deixa o seu like, porque isso vai ajudar a gente a propagar esse conteúdo na internet e as pessoas vão conhecer ainda mais o nosso canal aqui no Block Trends. E o material que nós iremos discutir hoje foi retirado de um relatório que foi enviado na semana passada para os assinantes lá do Block Trends Pro. Esse relatório que saiu no dia 16 de abril também foi discutido no Meetup que a gente faz aí mensalmente para os nossos assinantes e todos esses temas foram discutidos lá uma semana atrás. Obviamente aqui no YouTube a gente traz para vocês uma parte daquilo que é o material que nós produzimos lá no Block Trends Pro. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre aquilo que a gente faz para os nossos assinantes, aproveita porque até o final do mês de abril você pode receber todos os nossos materiais com 25% de desconto e está tudo aqui nos links que estão na descrição. Mas um dos pontos principais que estava sendo abordado nesse relatório, nesse material que a gente enviou para os nossos assinantes, é justamente esse tema, se é uma reversão, se é uma estrutura de reversão que nós estamos vendo atualmente no Bitcoin, ou se tudo não passa de um voo de galinha. E o título do relatório já é ensaio de reversão, porque aqui já fica um pouco de spoiler de fato, não é? Por conta que nós abordamos aqui que sinais de exaustão da pressão vendedora começam a aparecer no mercado tradicional, possivelmente indicando fundo local. Lembrando, esse é um relatório do dia 16 de abril. Embora a confirmação on-chain não tenha surgido ainda, né? Poderá surgir atrasada. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai discutir alguns temas relacionados à exaustão da pressão vendedora em relação ao próprio mercado tradicional. Cauê, por que você está falando do mercado, vai falar do mercado tradicional e não do Bitcoin? Porque o mercado tradicional começou a impactar mais diretamente na precificação do Bitcoin, principalmente com os últimos avanços relacionados à guerra comercial, possibilidade de recessão, incertezas de política econômica, incertezas de política comercial internacional, etc. Então, tudo isso acabou impactando na precificação do Bitcoin. Então, é por isso que nós precisamos também acompanhar o mercado tradicional. E em termos de mercado tradicional, eu trouxe aqui diversas métricas onde nós poderemos discutir o quão grande é o nível de exaustão dessa força vendedora. E a primeira métrica que nós vamos falar é justamente sobre o posicionamento sistemático em ações. Esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês, ele mostra somente as posições sistemáticas. Essas posições são referentes a principalmente fundos de hedge e investidores algorítmicos, ou seja, negociadores que fazem movimentações no mercado tradicional, no S&P 500 aqui, que é o que a gente está observando agora, nas ações lá dos Estados Unidos, de modo sistemático, ou seja, sem a interferência de humanos. É utilizado diferentes tipos de algoritmos e esses algoritmos eles vão variando as suas estratégias de acordo com a estrutura de mercado atual. Nesse momento, né, então, pelo menos ali entre fevereiro e março de 2025, agora deste ano, nós estivemos vendo aí a posição mais negativa nessas posições sistemáticas, nessas ações lá do S&P 500, aqui medindo pelo Z-Score, que é uma métrica utilizada na estatística para referenciar o quão distante de uma média está aquele valor atual. Então, o que nós estamos vendo aqui é que atualmente, as posições sistemáticas nas ações dos Estados Unidos
desviaram muito para baixo em relação àquilo que é a média do seu posicionamento. Se estão compradas, se estão vendidas, nesses momentos estiveram vendidas de forma excessivamente. Isso daqui também condiz com aquilo que nós estivemos vendo aí em relação ao fluxo de capital de fora dos Estados Unidos, né? Então, para fora dos Estados Unidos. Nós tivemos aí uma grande entrada, então, nesse caso, o S&P 500, as ações lá dos Estados Unidos, tiveram uma grande entrada de capital em dezembro de 2024, que inclusive foi o período que nós estivemos fazendo máximas históricas também no Bitcoin e no mercado cripto no geral. Então, você vê essa alta correlação entre ambos os mercados. E após um grande fluxo de entrada nas ações dos Estados Unidos, nós tivemos um dos maiores fluxos de saída dessas ações. Então, aqui medindo pela variação de 2 meses nessas rotações, então nesse fluxo de capital que sai e entra nas ações dos Estados Unidos, nós em abril visualizamos a maior quantidade de capital saindo dessas ações desde março de 2023. Para quem não lembra, nesse mesmo período de março de 2023, nós tivemos o colapso bancário regional lá nos Estados Unidos. Diversos bancos regionais acabaram falindo, inclusive o Silicon Valley Bank, que foi um banco que ficou bastante famoso naquele período, porque demonstrou aí uma série de insolidez, né, uma série de questões problemáticas que acabou se intensificando e fazendo com que o banco viesse a falir e, inclusive, acabou se espalhando por outros bancos comerciais também. Então, naquele período, alto nível de incerteza na infraestrutura bancária dos Estados Unidos fez com que muitas pessoas saíssem, retirassem capital das ações norte-americanas. E nós estivemos vendo esse mesmo tipo de padrão comportamental agora em abril de 2025. Isso tudo é mais um dos movimentos que é derivado de volatilidade. Nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, o índice de volatilidade VIX, que é um índice que nós acompanhamos aqui no Block Trends e que estamos sempre enviando lá para os nossos assinantes no Block Trends Pro, que mostra o nível de volatilidade percebido no mercado de ações. E aqui é utilizado o cálculo no mercado de opções das ações do S&P 500. E nesse momento, né, nós já recuamos o alto nível de volatilidade que bateu aí agora em abril, no início de abril. E esse mesmo nível de volatilidade, esse pico de volatilidade, inclusive, deixa eu até mostrar para vocês aqui no gráfico, fica mais fácil, esse pico de volatilidade que nós tivemos agora no final de março e no início de abril, ele só tinha sido tão grande dessa forma lá em 2020, quando nós tivemos aquilo que todo mundo que provavelmente está assistindo aqui também viveu, que foi aquele colapso econômico derivado da pandemia, e isso aí acabou impactando os altos níveis de volatilidade e incerteza de mercado. Anteriormente a isso, ou seja, qual foi o outro paralelo que nós tivemos na história econômica? Foi somente em 2008, na grande crise financeira lá dos Estados Unidos, que acabou espalhando para o resto do mundo. Então, nós vimos aí o maior pico de volatilidade desde as 2 últimas recessões. Então, você pode perceber que esse nível de volatilidade já estava muito extremo também. Então, para recapitular até aqui, nós temos posições sistemáticas de players mais sofisticados, extremamente vendidos. Nós temos também um grande nível de capital saindo das ações dos Estados Unidos no movimento de risk-off, ou seja, de aversão ao risco. E nós também tivemos aí o maior pico de volatilidade da história recente, comparado somente com 2 outros períodos de recessão. Então, nós começamos a enxergar um cenário de extrema incerteza, de extremo medo no mercado. E o que é o trade contraintuitivo? E, inclusive, caso você não tenha visto aqui na imagem, mas o título dessa parte do relatório é Pessimismo nas máximas e o trade contraintuitivo. E o que seria esse trade contraintuitivo? Nos momentos onde existe um alto nível de volatilidade e um alto nível de medo percebido pelos investidores convencionais, é justamente nesses períodos onde o mercado tende a encontrar estruturas de reversões. Por quê? Porque em determinado momento, quem tinha interesse em vender ações, Bitcoin, criptomoedas, o que seja, já vendeu naquele período porque ele estava numa visão de redução de risco. Nesse momento onde essa redução de risco é espalhada em todos os investidores, espalhada pelo mercado em nível generalizado,
todos aqueles que tinham interesse em vender já venderam. Então, quando nós atingimos esse extremo, isso significa que nós encontramos uma exaustão da força vendedora. Essa exaustão da força vendedora é justamente o que faz esses movimentos de recessão. Inclusive, se você prestar atenção, em 2008, o mercado de ações norte-americano, depois de fazer um grande pico, ele cai o nível de volatilidade e o mercado encontra um fundo local aqui no S&P 500, que eu estou mostrando porque tem mais histórico do que o Bitcoin. Em 2020, é um cenário bastante similar. Então, nós temos um grande pico de volatilidade, a volatilidade atinge um nível extremo, esse nível extremo reduz, ou seja, nós temos uma queda no nível de volatilidade e depois desse período de queda, note que o S&P 500, e nesse caso já tinha o Bitcoin, então o Bitcoin também respondeu de forma bem similar. Aqui embaixo eu estou mostrando para vocês o Bitcoin, deixa eu colocar aqui numa outra cor, pronto, o Bitcoin está em azul. Então, vocês podem ver que o Bitcoin também fez um fundo e voltou depois a subir novamente, junto com o S&P 500. E agora nós tivemos algo bastante similar em termos de estrutura de volatilidade. O Bitcoin estava em laranja, né? Então, deixa eu tirar aqui o Bitcoin, deixar só o S&P 500. Aliás, vou fazer melhor, vou deixar só o Bitcoin. E aqui nós conseguimos ver que tanto em 2020, quando nós tivemos esse pico de volatilidade e o VIX caiu, nós estamos vendo agora também um pico de volatilidade e o VIX já está em trajetória de queda novamente. Então, note que nós começamos a ver essas inconsistências de mercado, começamos a perceber que nós possivelmente já alcançamos um cenário de exaustão da força vendedora e existem outros dados que também acabam confirmando isso. Então, para continuar aqui na nossa perspectiva, outro ponto bastante curioso é o fluxo mensal líquido de compras de ações dos Estados Unidos por bancos centrais. Então, nós já vimos aqui os investidores do varejo vendendo um grande volume de ações dos Estados Unidos, nós já vimos os investidores mais sofisticados que utilizam posições sistemáticas com algoritmos, etc., também no alto nível de venda das ações dos Estados Unidos. E, além disso, subindo aí mais um degrau, nós também temos os bancos centrais ao redor do planeta, que também são detentores de ações, não é? Então, muitos bancos centrais possuem ativos dos Estados Unidos, sejam de renda variável ou de renda fixa, e nós também tivemos aí o maior fluxo de saída de capital, de venda de ações dos Estados Unidos por parte dos bancos centrais aqui que nós já tivemos na história recente. Inclusive, nesse século, nunca tivemos tão grande volume de venda de ações dos Estados Unidos por parte de bancos centrais. Então, mais uma inconsistência de mercado que nos indica um alto nível de exaustão da força vendedora. Em termos técnicos, isso também condiz com o que nós estamos vendo atualmente. Nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, é basicamente o S&P 500 e tudo aquilo, todas as ações que estiveram abaixo da média móvel de 200 períodos, né? E aqui você vai conseguir ver nesse gráfico rosa somente as ações que não estiveram abaixo da média móvel de 200 períodos. Então, do S&P 500, agora, no início de abril, apenas 19 ações não estavam abaixo da média móvel de 200 períodos. Isso sinaliza que todo o resto, todas as outras, já tinham caído bastante a ponto de ficarem abaixo da média móvel de 200 períodos. Então, você pode ver aí que isso mostra que boa parte das ações, boa parte do índice do S&P 500 já estava bastante sobrevendido. Esse é o cenário de sobrevenda que acaba sendo causado, né, foi fortemente causado pelo índice de certeza política e também pelos índices de certeza econômica que nós vimos aí. Inclusive, o índice de certeza política alcançou o maior patamar de 2020. Mais um ponto que sinaliza que nós estamos possivelmente saindo agora de um cenário de extremo pessimismo, de extrema incerteza, e é justamente nesses cenários de extrema incerteza e de extremo pessimismo que surgem os trades contra-intuitivos, ou seja, surgem os períodos onde nós conseguimos ir contra a manada. E é justamente isso que a gente trouxe no último relatório e tem trazido aqui no canal, como enxergar esses períodos de
trade contraintuitivo, como enxergar esses momentos onde a grande parte dos investidores já está saindo do mercado por conta de medo, por conta dessa alta incerteza que está acontecendo, e como enxergar esses movimentos como oportunidades. É justamente esse cenário que nós estamos possivelmente vendo atualmente, que é um cenário de oportunidade dentro do mercado, e essa recuperação do Bitcoin possivelmente já é uma reversão de tendência. Nós ainda não conseguimos confirmar através da análise on-chain. Indicadores de reversão da análise on-chain ainda não ficaram tão claros em relação a esse tipo de estrutura, como é comum de acontecer, como, por exemplo, através da variação de 30 dias nas reservas de holders de curto prazo. E, geralmente, somente quando nós temos subida, ou seja, crescimento nas reservas de holders de curto prazo, é que nós temos uma tendência de preço mais favorável. Você pode ver por esse gráfico aqui que as subidas de preço no Bitcoin, elas acontecem quando as reservas estão subindo, né? Que são esses períodos aqui de alta no crescimento das reservas aí de holders de curto prazo. Por enquanto, nós ainda não tivemos esse tipo de estrutura on-chain confirmando essa reversão de tendência, mas como nós mostramos aqui nesse vídeo, diversos outros fatores, diversos outros indicadores do mercado tradicional possivelmente já apontam esse tipo de estrutura, e é por isso que nós enxergamos esse movimento agora como oportunidade. Lembrando, isso daqui está sendo trazido agora para você no canal, mas já tinha sido falado lá no Blocktrends Pro, e nós estivemos destrinchando, explicando toda essa estrutura de mercado lá para os nossos assinantes. Se você tiver interesse em fazer parte de uma comunidade que te explica como investir e vai te ajudando ao longo da sua jornada de investidor no Bitcoin e em criptoativos, eu recomendo aqui o Blocktrends Pro, que inclusive está com 25% de desconto até o final de abril. Eu não sei se você está vendo esse vídeo ainda em abril, mas caso não, eu recomendo que você aproveite essa oportunidade aqui. E se você já estiver vendo depois de abril, busque aqui na nossa plataforma, que provavelmente tem uma outra campanha, tem uma outra promoção que pode estar acontecendo. Além do mais, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Blocktrends para continuar acompanhando esse tipo de material, e também deixe o seu like e o seu comentário caso você tenha dúvida, deixa aqui embaixo também, eu prometo que eu vou responder vocês de um a um. Além do mais, nós estamos sempre produzindo conteúdo nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, e eu recomendo que você siga a gente por lá também. Muito obrigado para você que esteve acompanhando esse material até aqui, e a gente se vê num próximo conteúdo aqui do Blocktrends. Tchau!